Alô amigos e amigas do canal Momento História. Neste vídeo falaremos sobre a importante Batalha das Termópilas, onde se destacou a resiliência do rei Leônidas e os 300 espartanos. Preste atenção ao vídeo em forma de narração e depois, se possível curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. O que chama a atenção dos turistas que desconhecem a história são as fontes de água quente e os geysers que cospem gases sulfurosos. Talvez se surpreendam ao saber que essa planície litorânea, neste trecho chamada Termópilas, Portas Quentes, já foi uma faixa de terra quase intransponível. Mas talvez fiquem ainda mais surpresos de saber que neste local, e na ilha de Salamina, ao sul, encontram-se provas concretas da impressionante exatidão de uma das batalhas mais impressionantes do mundo antigo. O texto em forma de narrativa vai detalhar os eventos cruciais que se desenvolveram durante as guerras médicas, focando na crescente tensão entre o Império Persa e as cidades-estado gregas, culminando na icônica Batalha das Termópilas. O início do conflito, a ira persa e a Batalha de Maratona. A narrativa começa destacando a desconfiança mútua e a rivalidade entre as cidades-estado gregas, um pano de fundo essencial para entender suas dificuldades iniciais em formar uma aliança coesa. O estupim para a Grande Guerra foi a Revolta Junica, como foi mostrado no canal em vídeos anteriores, onde a intervenção de Atenas e Erétria despertou a fúria de Dário I, o rei persa da época. Sua promessa de vingança resultou na primeira expedição punitiva à Grécia em 490 a.C., que culminou na surpreendente Batalha de Maratona. Liderados por Milcíades, os atenienses infligiram uma derrota inesperada aos persas, um revés que, embora significativo, não abalou os planos persas de conquista. Xerxes, um conquistador decidido. Xerxes teve de lidar com as consequências da derrota das forças militares de seu pai, Dário, em Maratona. Assim, passou os primeiros anos de seu reinado sufocando revoltas no Império e tornando-se forte nas suas riquezas. Contudo, a conquista da Grécia, incentivada por seus ambiciosos cortesãos, ainda estava nos planos de Xerxes. A partir de 484 a.C., ele passou 3 anos reunindo, de todas as satrapias e estados sob o controle persa, um dos maiores exércitos que já marchou na face da terra, segundo se diz. De acordo com o historiador grego Heródoto, juntas, as forças terrestres e navais de Xerxes somavam um inacreditável contingente de 2.641.610 guerreiros. No ínterim, os gregos começaram a se preparar ao seu próprio modo. Embora fossem um novo navegador, não dispunham de força naval. Então, reagindo à ameaça do ataque persa e ouvindo um oráculo de Delfos que os instruiu a defender-se com muralhas de madeira, Atenas começou a construir uma esquadra de navios de combate. Descobriram-se ricas jazidas de prata nas minas estatais de Laurino, e Temístocles, um influente político ateniense, persuadiu a Assembleia a usar toda a produção das minas na construção de uma esquadra de 200 triremes. Depois de certa indecisão inicial, Esparta liderou a formação da Liga Helênica, composta de umas 30 cidades-estados gregas. Nesse meio tempo, Xerxes avançava com suas destrutivas forças militares na direção da Europa, o que certamente não era uma tarefa fácil. As cidades ao longo do caminho deveriam fornecer alimentação, ao custo de 400 talentos de ouro por dia, para o exército inteiro comer uma única refeição. Meses antes, enviaram-se arautos na frente, para preparar cereais, gado e aves para a mesa real. Somente Xerxes desfrutava da comodidade de uma tenda. O restante do exército dormia ao relento. Esse enorme exército tinha primeiro de atravessar o Helesponto, atual Dardanelos, um pequeno estreito que separa a Ásia da Europa. Depois que 2 pontes de navios desabaram durante uma tempestade, Xerxes, num acesso de fúria, ordenou que as águas do Helesponto fossem açoitadas com 300 chibatadas, marcadas com ferros em brasa e agrilhoadas. Também mandou decapitar seus engenheiros. Depois que um segundo par de pontes foi construído, o exército seguiu em frente, levando uma semana inteira para atravessar o Helesponto. Termópilas, uma faixa de terra custosa e estreita. Em meados de 480 a.C., o exército imperial persa, assistido pela esquadra, avançou em direção à costa da Tessália. As forças aliadas gregas haviam finalmente decidido posicionar-se nas Termópilas, uma estreita faixa de terra onde, naquele tempo, as íngremes montanhas do continente ficavam a cerca de 15 metros da praia. C.
Os persas teriam de passar por essa faixa de terra numa formação tão compacta que um destacamento de soldados valentes poderia detê-los. Uma frente de 7.000 gregos comandada pelo rei Leônidas, de Esparta, posicionou-se no estreito próximo às Termópilas. No ínterim, a marinha grega, com 270 navios de guerra, ficou próxima da costa em Artemiso, atraindo a esquadra persa ao seu encalço só para depois fugir na última hora. A decisão estratégica em Termópilas: ganhar tempo. A união grega, mesmo após a formação da Liga, era marcada por hesitação e desconfiança. Além disso, o calendário grego, repleto de festivais religiosos e, crucialmente, os Jogos Olímpicos, paralisava as atividades militares. Isso resultou em uma força grega menor do que o ideal. Diante dessa realidade, o rei espartano Leônidas tomou uma decisão ousada: liderar uma pequena força para as Termópilas. Seu objetivo não era a vitória esmagadora, mas sim ganhar tempo para que o restante da Grécia se unisse, os jogos terminassem, e um exército maior pudesse ser reunido. Essa decisão, carregada de simbolismo, demonstrou a disposição de Leônidas e seus 300 espartanos, juntamente com alguns aliados, de se sacrificarem pela sobrevivência da Grécia. A famosa réplica de Leônidas, ou de um de seus guerreiros, sobre lutar na sombra das flechas persas ilustra a determinação inabalável da pequena força grega. Underline, 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 underline. Xerxes chegou às Termópilas em princípios de agosto, confiante em que a vastidão de suas forças iria arrasar os gregos. Quando os gregos resistiram, ele enviou os medos e os cícios para eliminá-los, mas estes sofreram pesadas baixas, e os imortais, tropa de elite, enviados por Xerxes sob o comando do sátrapa Hidarnes, não se saiu melhor. A Batalha das Termópilas, coragem e sacrifício. A Batalha das Termópilas, em 480 a.C., é retratada como um dos episódios mais emblemáticos da história antiga. O desfiladeiro estreito impedia que os persas utilizassem sua superioridade numérica, e a tática da falange hoplita grega se mostrou extremamente eficaz nos 2 primeiros dias, repelindo sucessivas ondas de ataques persas. A ferocidade e disciplina dos espartanos foram inigualáveis. Foi uma luta desesperada no 3º dia, com os gregos combatendo com tudo o que tinham, mesmo após suas armas se quebrarem. Efialtes, o pesadelo. Justamente quando parecia que os persas haviam sido frustrados, Efialtes, em grego, pesadelo, um avarento lavrador tessaliano, ofereceu-se para guiá-los por cima dos morros, até a retaguarda das forças gregas. Na manhã seguinte, os persas estavam fechando o cerco para atacar os gregos pelas costas. Vendo-se perdidos, os espartanos defenderam-se com ferocidade. Muitos dos seus oponentes, empurrados para batalhas chicotadas, morreram pisoteados ou foram forçados a entrar no mar. Por fim, o rei Leônidas e todos os que estavam com ele, cerca de 1.000 homens, foram mortos. Hidarnes ganhará a retaguarda espartana. O exército persa, junto com o que restava da esquadra persa, perseguiu os atenienses até Atenas. Xerxes marchou rumo à Ática, pilhando e incendiando tudo no caminho. Os atenienses refugiaram-se na ilha de Salamina. A esquadra grega posicionou-se entre Atenas e Salamina. A Acrópole de Atenas levou 2 semanas para cair. Os que ficaram para defendê-la foram mortos, e os santuários, destruídos, incendiados e saqueados. Salamina, as muralhas de madeira em ação. Os navios de guerra gregos já haviam enfrentado a esquadra persa em várias batalhas encarniçadas, mas não decisivas, perto das Termópilas. Então, com a debandada em terra, a esquadra grega se retirara para o sul, reagrupando-se na baía de Salamina, onde Temístocles começou a formular um plano de batalha. Ele sabia que os 300 navios de guerra fenícios que formavam o núcleo da esquadra persa eram maiores e mais fáceis de manobrar do que os fortes triremes gregos. A esquadra persa totalizava uns 1.200 vasos de guerra, a grega, 380. E os marinheiros gregos não eram tão experientes como os marinheiros nos navios persas. Mas o canal entre Salamina e a costa da Ática era estreito, com espaço suficiente para apenas 50 navios avançarem lado a lado.
Se os gregos conseguissem atrair os persas para esse funil natural, a vantagem persa em termos numéricos e de mobilidade deixaria de existir. Afirma-se que Temístocles apressou o início do combate enviando uma mensagem enganosa a Xerxes, dizendo-lhe que atacasse antes que a esquadra grega tivesse chance de fugir. E assim se deu. A esquadra persa, cada navio em plena formação de batalha, com seus bancos de remadores e suas forças combatentes de lanceiros e arqueiros, contornou a ponta da Ática e cimbrou o canal adentro. Xerxes, certo da vitória, colocará seu trono numa montanha de onde podia observar a batalha confortavelmente. Amarga derrota. Houve grande confusão quando os persas se aglomeraram na passagem estreita. De repente, uma trombeta soou dos altos da ilha de Salamina, e os vasos gregos surgiram e avançaram em fileiras orteiras. Os trirremes colidiam com os vasos persas, danificando seu casco e fazendo-os bater uns nos outros. Os guerreiros gregos pulavam a bordo dos danificados navios inimigos, de espada em punho. As areias das praias da Ática ficaram cobertas de pranchas de madeira despedaçadas e corpos desmembrados. Após essa catástrofe, Xerxes reuniu os navios que lhe restavam e partiu para casa. Sua campanha para aquele ano estava terminada, mas ele deixou um exército de tamanho considerável para passar o inverno ali, sob o comando de seu cunhado, Mardônio. O legado de Leônidas e Termópilas. A fúria de Xerxes ao presenciar a tenaz resistência foi imensa, levando-o a profanar o corpo de Leônidas. No entanto, esse ato hediondo teve o efeito oposto, transformando o rei espartano em um mártir e um símbolo de resistência ainda maior. O monumento com o leão e a inscrição de Simonides, viajante, vá dizer a Esparta que aqui jazemos, obedientes às suas leis, eternizaram o sacrifício. O retorno dos restos mortais de Leônidas a Esparta anos depois reforçou os valores espartanos de coragem e lealdade. A Batalha das Termópilas, embora uma derrota militar, foi fundamental para o desfecho das guerras médicas. Ela ganhou tempo crucial para a Grécia se organizar, pavimentando o caminho para as vitórias em Salamina e Plateias, que salvaram a civilização grega. O sacrifício de Leônidas e seus homens tornou-se um símbolo duradouro de resistência, coragem e sacrifício contra adversidades esmagadoras, inspirando gerações e transcendendo as fronteiras da Grécia Antiga, permanecendo como uma das mais poderosas lições de honra e liberdade da antiguidade. Se esse conteúdo fez você enxergar a história de forma mais ampla, dê seu like agora. Seu like mostra que você valoriza conhecimento profundo e ajuda este canal a continuar trazendo verdades esquecidas, fatos curiosos, detalhes ocultos e narrativas que transformam a nossa maneira de enxergar a história. E se você se convenceu de que aprendeu algo novo hoje, algo que lhe fez refletir, imaginar ou até se emocionar, então se inscreva no canal Momento História, dê seu like e compartilhe, porque aqui entregamos o que pode ser considerado o melhor da história, entregamos transformação e novidades. Faça parte de uma comunidade que busca ver a história de todos os ângulos possíveis. Um grande abraço.